Quero te convidar a estar abrindo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e nós iremos ler do versículo 10 ao versículo 17. Nós temos alguns irmãos também nos acompanhando pela transmissão, glória a Deus, pelas suas vidas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 17. A palavra de Deus nos diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando em sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conheceu as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por esta manhã, ó Pai. Diante da tua palavra, pedimos a direção do teu Espírito Santo para que o Senhor esteja falando em nossos corações nessa manhã, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele é bastante conhecido e talvez nós estamos diante de um dos textos mais importantes. Na verdade, toda a palavra de Deus ela é importante, mas há textos ali que são textos-chave, são textos onde nós firmamos a doutrina, a teologia da palavra de Deus, a doutrina sobre a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Então é um texto muito importante, muito conhecido, muito lido e falado no nosso meio. Mas hoje eu quero refletir nesse texto, à luz desse texto, sobre como nós devemos responder à palavra do Senhor. O tema da mensagem: como devo responder à palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui domingo após domingos, e aí você constantemente está recebendo a palavra de Deus sendo pregada, seja pelo seu pastor, seja pelo seu líder do seu ministério, seja por algum irmão. Existem muitas pessoas que elas até são simpatizantes com a pregação da palavra do Senhor. Gostam do momento em que a palavra ela é pregada. Mas aqui eu quero te perguntar, meu irmão, diante da exposição da palavra de Deus, o que nós temos feito? Quando nós recebemos a porção da palavra do Senhor, recebemos ela através da pregação, através da leitura, através do estudo, diante da exposição da palavra, o que nós temos feito? Como nós devemos responder à palavra do Senhor? Esta será a nossa mensagem de hoje. Paulo está escrevendo
esta carta a Timóteo, um amado filho na fé, um pouco antes da sua morte. Nós já sabemos aqui, mas relembrando, esta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estamos diante dos últimos registros do apóstolo antes da sua morte. E esta carta, ela é extremamente pastoral. Paulo está dando as suas últimas orientações para Timóteo, dando as últimas instruções. E assim Timóteo, ele dará continuidade a essa obra agora com a ausência do apóstolo. Então é uma carta instrutiva. Na verdade, tanto que todo candidato ao ministério pastoral, ele não apenas precisa, mas ele deve ler essa carta com muita atenção, pois ela tem muitas instruções a respeito do ministério pastoral. E aqui, irmãos, a partir do versículo 10 em diante, do capítulo 3, eu consigo perceber Paulo nos ensinando sobre o que a palavra de Deus espera de nós quando nós ouvimos a sua palavra. Como nós devemos responder à palavra de Deus? A primeira observação no versículo 10. Deus espera que nós sigamos os bons exemplos. Versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha perseverança, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, continuando, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Meus irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, você aprendeu com a minha vida, você aprendeu com a minha conduta, você aprendeu comigo, debaixo da palavra do Senhor. Paulo não diz apenas para Timóteo: olha, você ouviu os meus sermões. Olha, Timóteo, você ouviu as palavras que eu preguei? Não. Mas ele diz que Timóteo, ele testemunhou na vida de Paulo as suas atitudes. Timóteo testemunhou a doutrina do apóstolo. Timóteo testemunhou o procedimento, o propósito, a fé, a perseverança, os sofrimentos, a longanimidade, o amor. Meus irmãos, Paulo, ele tinha a ousadia de dizer para os seus: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. A primeira observação que eu faço aqui, que eu vejo nisso, é que nós devemos ser bons exemplos no nosso meio. Sabe, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua família, seja na igreja, nós devemos zelar para sermos bons exemplos. Na sua igreja, meu amado, nesta congregação, nesta igreja, você precisa ser um bom exemplo. Sabe, irmãos, há muitas pessoas dentro das igrejas preocupadas demais com aquilo que elas podem ou não devem fazer. Há um pastor que antigamente ele fazia algumas enquetes no Instagram, e aí muitos, irmãos, era tanta pergunta, e era tanta pergunta assim: gente, com o que o povo de Deus está preocupado? Com o que o povo de Deus está preocupado? E aí,
as pessoas começavam a perguntar: pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, isso é permitido? Pastor, isso aqui é pecado? Sabe, e aí eu já trouxe essa ilustração. É como se a nossa vida ela fosse um círculo, e Deus, Ele nos quer ali no centro da vontade, no centro da sua vontade. Mas há muitos cristãos, meus irmãos, que estão ali vivendo nas beiradas, estão vivendo nas fronteiras. Olha, até o que eu posso fazer, eu quero fazer. Até aonde eu posso ir nesse mundo, até o que eu posso experimentar, eu quero experimentar. Mas Deus não nos quer nas fronteiras, meus irmãos. Deus, Ele não nos quer na beirada deste mundo, fazendo até aquilo que é permitido. Mas o Senhor nos quer no centro da sua vontade. Sabe, tem coisa demais para a gente se preocupar. Tem coisa demais para a gente se preocupar com aquilo que nós devemos fazer, do que com aquilo que eu posso ou eu não posso. Saiamos das fronteiras. Saiamos dessas beiradas e vivamos no centro da vontade do nosso Deus. Ser um bom exemplo na sua igreja, na sua congregação. É isso, irmãos, é você sair dessa fronteira do que eu posso e do que eu não posso, e você se colocar no centro da vontade de Deus. Seja um bom exemplo na sua igreja. Mas também seja um bom exemplo na sua casa, nos seus, na sua família. Será que você, pai, você, mãe, consegue dizer para o seu filho: olha, meu filho, você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto, você tem visto, né? Você tem visto a mim, você tem visto a minha conduta, você tem visto as minhas atitudes, você tem visto o meu procedimento, o meu propósito. Sabe, irmãos, há muitos pais que estão apenas preocupados com a vida financeira dos seus filhos. Estão muito preocupados com a formação acadêmica do seu filho. Mas se preocupe também, meu irmão, em ser um bom exemplo para os seus. Faz sentido? Amém? Se preocupe em ser um bom exemplo para os seus. Exemplo de quê, pastor? Um exemplo de fé. Um exemplo de Cristo. Um exemplo de servo. Um exemplo de alguém que viveu na vontade do Senhor. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela falava assim comigo: olha, Gabriel, é muito engraçado que a tarefa do pai é levar o seu filho para a igreja, mas eu estou vivendo ao contrário, é meu filho que está me puxando. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, talvez é a realidade de muitos filhos que estão precisando ali quase que puxar a orelha dos seus pais. Olha, pai, você precisa fazer isso. Olha, pai, você precisa seguir. Olha, pai, você precisa obedecer. Mas a tarefa é, olha, não é filho, ensine o seu pai no caminho do Senhor, não. É ensine o seu filho no caminho do Senhor. Seja para ele, meu irmão, minha irmã, um bom exemplo, para que o seu filho, a sua filha, ele possa se inspirar com a sua vida. E aí você poderá dizer para ele: olha, filho, versículo 10, você tem seguido de perto o meu ensino. Você tem visto a minha conduta. Você tem visto o meu propósito. Você tem visto a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Agora vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Seja um exemplo na sua casa. Seja um exemplo no seu trabalho, meu irmão. De honestidade, de dedicação. Em todas as áreas que nós, cristãos, sejamos exemplo. Amém? Então esta é a primeira observação. Seja um exemplo, mas também que nós possamos aprender com os bons exemplos. Os bons exemplos,
eles nos mostram a eficácia da palavra de Deus. Exemplos de vidas que foram restauradas, exemplos de vidas que experimentaram uma transformação, exemplos de pessoas que viviam uma vida sem sentido e agora elas carregam um propósito. Exemplos de pessoas que amaram sobre todas as coisas, exemplos que nos mostram a eficácia da palavra de Deus. Olhemos para Paulo. A gente não precisa ir muito longe, olhemos para Paulo. Para quem foi Paulo e quem se tornou? Quem Paulo se tornou? Irmãos, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Ela nos dá bons exemplos da sua eficácia. Amém? Aprendamos com os bons exemplos. A primeira forma de responder à palavra de Deus é: aprenda com os bons exemplos e o imite. Amém? Que as mesmas atitudes que Paulo teve também sejam as nossas atitudes. Mas há uma segunda. A segunda atitude é de você permaneça firme na palavra de Deus. Como eu devo responder à palavra de Deus? Permaneça firme nela. Versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Interessante, não foi combinado não, né, Alexandre? A gente não combinou isso não, né? Engraçado que foi falado isso pela manhã. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem a aprendeu. E aí olha o versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Antes de Paulo dizer sobre isso, olha, permaneça na palavra. Antes de dizer isso, ele está falando ali no versículo 13, que os perversos e impostores, né? Olha, eles irão de mal a pior, porque eles enganam e são enganando e sendo enganados. E onde estão, irmãos? Agora uma pergunta. Responda com fé. E aonde estão esses perversos e impostores? Onde eles são? Pode ser com fé. Aonde? Aqui dentro? Na igreja de Cristo Jesus? Sim ou não? Vai fazer a assembleia, né? O sim, levanta as mãos favoráveis. Aos contrários, para o mesmo sinal. No meio das igrejas. É perigoso falar aqui porque a gente está em pouca gente, né? Ixi. No meio das igrejas. Os impostores, os enganadores, eles estão, muitas das vezes, em cima de púlpitos. Enganando e sendo enganados. A palavra de Deus, ela traz alguns relatos sobre esses. Vamos lá. João, capítulo 10, versículo 10. Um relato sobre esse enganador, sobre esses impostores. Vamos lá? Na projeção, você pode ler comigo? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Pastor, eu sempre acreditava que esse versículo aqui era o diabo. Esse versículo aqui é o inimigo, porque ele é um ladrão que vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus, ele não está se referindo ao diabo. Mas o ladrão, meus irmãos, são falsos líderes
versículos anteriores, Jesus irá falar. São falsos líderes. Eles matam. Eles roubam. E eles destroem a espiritualidade de muitas pessoas. De fato. Esses são aqueles que o mesmo João, evangelista, agora ele vai escrever lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 19. Mais uma descrição sobre esses impostores. E aí o que João diz? 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Eles saíram do nosso meio. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Impostores, enganadores. João está falando anticristo, espírito do anticristo. Olha só, irmãos, olha como isso é perigoso. Fala como a gente, anda como a gente, veste como a gente, está no mesmo lugar que a gente, mas são impostores e perversos, que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas Paulo diz a Timóteo, versículo 14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Meus irmãos, irmão Alexandre trouxe essa mesma fala aqui na EBD. Essa palavra, ela é para cada um de nós. Sabe, há muitas pessoas que saíram da igreja, muitas pessoas que saíram do nosso meio e eles foram atrás de coisas novas, atrás de coisas que nunca foram faladas, coisas ocultas, doutrinas ocultas, falsas ideias, pessoas que foram atrás e acabaram se perdendo. Eu conheço um rapaz que ele chegou até mim e falou assim, olha, Gabriel, a gente não tem muito contato. Eu disse, olha, Gabriel, eu tô estudando. Ele perguntou se eu já havia formado na teologia. E ele falou assim, olha, eu estou estudando, só que eu estou estudando as teologias, eu quero conhecer a teologia do budismo, a teologia do hinduísmo, a teologia dos muçulmanos, a teologia disso, a forma. Ele busca conhecer as religiões e entender as religiões. E alguém que está procurando coisas novas e desprezou e abandonou aquilo que sempre foi verdadeiro. O nosso Senhor. E aí essa palavra, meu irmão, ela é para você. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, você vai se deparar com pessoas abandonando o barco. Você vai se deparar com pessoas largando de mão. Você vai se deparar com pessoas buscando outras teologias, outros conhecimentos, outras coisas ocultas, mas esta palavra é para você, permaneça diante da exposição, diante do ensino, diante da pregação da palavra do Senhor, que nós possamos permanecer, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você já tem convicção. Amém, irmãos? Perceba que o sentido disso não é que Paulo está dizendo, olha, aquilo que foi ensinado desde criança é intocável. A tradição, ela é intocável. Se o seu pai te ensinou algo, quando você é criança, ninguém pode tocar nisso. Isso é intocável, não. Porque às vezes acontece ao contrário. Às vezes acontece ao contrário, que você vai pregar o evangelho, você vai pregar a palavra de Deus, e aí a pessoa vai dizer, olha, não, eu fui ensinado de outro jeito.
Não, meu pai, ele me ensinou de uma outra forma. E aí eu vou seguir o que o meu pai me ensinou. Eu vou seguir a tradição do meu pai, os ensinamentos do meu pai. Não, não é esse sentido. Paulo, ele tinha certeza que Timóteo ele foi ensinado segundo a palavra de Deus, porque ele mesmo disse, olha, eu conheço a fé que habita no seu coração. Eu conheço a sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que essa mesma fé também habita em você. Timóteo, ele deveria permanecer naquela palavra, porque a palavra de Deus havia sido ensinada. Nós precisamos permanecer nesse ensino. Não é porque não é uma tradição dos nossos pais, não, mas é porque é a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos de coisas ocultas. Olha, aquilo que nunca te contaram. Olha, aquilo que a igreja nunca pregou para você. Aquilo que não está escrito na Bíblia, mas é uma verdade para você, não. Nós não precisamos de pessoas trazendo novos ensinamentos. Mas a palavra de Deus basta, irmãos. Amém? A palavra do Senhor basta. A palavra de Deus, ela é suficiente. Não porque um líder a ensinou. Não porque o pastor Gabriel, ele é uma pessoa muito bacana, ele está pregando. Não. Mas é exclusivamente por causa da palavra de Deus. Precisamos permanecer na palavra. Uma igreja cresce quando ela permanece na palavra. E terceira e última observação. Creia na suficiência da palavra de Deus. Como eu devo responder à palavra? Crendo na sua suficiência. Meus irmãos, aqui nós precisamos enfatizar algumas coisas muito importantes. Eu quero que você tenha muita atenção. Eu sempre ensino essas duas coisas para te dizer. Nós não cremos, primeiro, nós não cremos em novas revelações. Primeiro que ali em Mateus vai dizer, olha, os profetas, eles profetizaram até João. Aquilo que Deus precisava falar com o seu povo, aquilo que é necessário para o seu povo, Ele já nos falou. A Bíblia, ela já está completa. Não há mais novas revelações, já há aquilo que nunca foi dito. Uma pessoa ela pode falar, muito se fala sobre o profetizar, mas o profetizar ele precisa passar por um crivo. Ele precisa passar pelo crivo. Nós não profetizamos, olha Tati, eu preciso falar uma coisa que ninguém nunca te disse, algo novo para você. Não, amados, nós profetizamos agora é a palavra de Deus. Amém? Nós profetizamos da palavra. Toda profecia, toda revelação, ela precisa passar pelo crivo da palavra do Senhor. Ninguém precisa te dizer aquilo que nunca foi dito para você, não, porque aquilo que é suficiente para a sua vida, o Senhor já registrou na sua palavra. Então, primeiro, nós não cremos que haverá novas revelações, não. E também nós não cremos na tradição oral. No sentido que um pastor, por ele ser uma autoridade espiritual, por ele ser alguém chamado pelo Senhor, ele pode receber algo de Deus que não foi escrito na sua palavra, mas por ele ser um pastor, por ele ser uma autoridade, ele pode trazer esse ensinamento que ele está no mesmo peso que a palavra de Deus. Não, nós não cremos nisso. O seu ensinamento não vai estar no mesmo peso que a palavra de Deus. Nós refutamos essa doutrina. E por que nós cremos nisso? Por que nós cremos que não haverá novas revelações e nós não cremos na tradição oral?
que a palavra do pastor está no mesmo peso que a palavra de Deus. Vamos lá, respondendo, versículo 15. Capítulo 3, Kate. Versículo 15, capítulo 3. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio. Para o quê? Para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia, ela é capaz de torná-lo sábio para a salvação. Quer dizer que tudo que eu preciso para a minha salvação já está aqui, irmãos. Tudo que eu preciso para a minha salvação está na palavra de Deus, então eu não preciso de coisas novas. Eu não preciso daquilo que nunca me disseram, aquilo que não foi registrado, não. Meus irmãos, novamente eu enfatizo isso, nós estamos diante de um dos textos mais importantes da doutrina da palavra de Deus. Na continuação, Paulo vai dizer, versículo 16, aí a gente sabe esse de cor, né? Porque toda escritura, ela é útil, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Olha só, a Bíblia ela é suficiente para te tornar sábio para a salvação, para te mostrar o caminho correto, para te repreender dos seus erros, para te corrigir, te colocar no caminho correto, para formar o seu caráter e o resultado disso, te tornando apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ela torna sábio para a salvação, transforma a vida e prepara para toda boa obra. E o que torna um homem? O que gera isso? Um pastor? Um líder? Um pregador? Não, irmãos. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso é tão sério que eu, como pastor, que fui chamado para liderar, para aconselhar, para trazer uma palavra ao seu coração, para corrigir quando você errar, eu preciso me colocar no crivo da palavra de Deus, porque ela é suficiente, meus irmãos. Porque ela é suficiente. Ela é suficiente para transformar nossas vidas. Ela é suficiente para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te instruir, para te preparar. Esta é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E finalizando, essa palavra, ela é poderosa. Mas a sua eficácia, ela também será definida pelo solo a qual ela recebe, a qual ela é plantada. A palavra de Deus, ela é poderosa. Mas Jesus vai dizer que essa palavra, a semente, se ela cair em um solo rochoso, o que acontece? Ela não germina. Ela acaba morrendo. E aí eu te pergunto, é porque a palavra ela não é tão poderosa assim? Aonde está o culpado? É a palavra que não foi suficiente? A palavra que não foi poderosa? Ou é o solo que não estava preparado para recebê-la? Meus irmãos, o que nós temos feito com
com a palavra de Deus? O que nós temos feito com a pregação da palavra do Senhor? Deixa eu te dizer, eu gosto muito de pregar. Os irmãos perceberam que eu gosto, né? Que se deixar o pastor vai indo, vai indo. O almoço de domingo vai ficando tarde, né? É muito bom. Né? Mas ouvir o sermão, irmãos, não é suficiente. Esse momento ele é maravilhoso, aí a gente se alegra, a gente chora, a gente recebe aquela cajadada, né? Nossa, Senhor, essa daí foi? Mas ouvir sermão, irmãos, não é suficiente. Estar aqui na EBD e ouvir o nosso irmão Alexandre, o nosso irmão Wagner, nos ensinando, nos discipulando através desse estudo, além da letra, não é suficiente. A palavra de Deus, ela precisa encontrar um solo, um coração disposto a obedecer. Tiago, capítulo 1, versículo 22, olha, não sejais somente ouvintes, enganando a vós mesmos, olha, mas tornai-vos praticantes da palavra do Senhor. Meus irmãos, que a nossa resposta seja a mesma resposta de Timóteo. Seguir os bons exemplos que nos foi dado. Permanecer na palavra e praticar a palavra de Deus. Amém? Para que assim nós nos coloquemos no centro da vontade do nosso Deus. Não olhe ao seu redor, irmãos. Não olhe ao seu redor. Eu não estou declarando isso como uma verdade. Mas talvez haverá pessoas que estão do seu lado, que já não estarão mais aqui. Talvez haverá pessoas que irão parar no meio do caminho. Eu oro para que nós não sejamos esses, amém? Mas haverá pessoas que vão parar no meio do caminho. Haverá pessoas que vão trazer novas ideias, novas revelações que não estão na palavra de Deus e que nós possamos nos firmar, amém? Com muita convicção naquilo que nos foi ensinado. Firmar a nossa vida na palavra de Deus e assim permanecer até o fim. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus pela sua vida.